Dando prosseguimento ao nosso trabalho a respeito de direito administrativo, trataremos agora do poder discricionário. No poder discricionário ou na manifestação discricionária da administração pública, há uma margem de liberdade. Uma margem de liberdade que nós não podemos confundir com arbitrariedade. E por quê? Porque essa liberdade é uma liberdade regrada, regrada pelo princípio da legalidade. Então, pode-se dizer que o legislador dá à administração pública, por meio de lei, uma margem de atuação, uma liberdade para atuação. Isso é importante frisar, já que esta liberdade é outorgada à administração pública pela lei. Há aqui a manifestação do princípio da legalidade. Este norteando a atuação da administração pública. Sabemos que, ora, a lei não dá liberdade alguma. A administração, então, atuará de modo vinculado. Noutros momentos, todavia, essa margem de liberdade surge. Caberá, então, ao administrador, olha o que eu vou dizer, fazer a apreciação a respeito da conveniência e oportunidade de sua atuação. Exemplo clássico que encontramos é a remoção do servidor público no interesse da administração. É possível a administração pública remover o servidor no interesse público. Observe que não há aí a determinação de fato do motivo que levará à remoção. A lei não diz. Caberá então ao administrador trazer a motivação necessária para que haja remoção. Ele escolherá o motivo. É certo que este motivo deverá objetivar a satisfação do interesse público, mas a lei não lhe impõe um motivo certo e determinado. Dá, então, neste caso, ao administrador público uma margem de liberdade. Exemplo clássico este de atuação discricionária da administração pública. Mas vejamos lá, vamos ao nosso material para observarmos o conceito e outros detalhes desse tal poder discricionário. De acordo com a doutrina, o poder discricionário é a prerrogativa que possui a administração de atuar com certa margem de liberdade na escolha da conveniência, oportunidade e conteúdo do ato administrativo. Então, estas expressões, conveniência e oportunidade, é que irão indicar a existência de uma manifestação discricionária. Mas a pergunta que se faz agora é: esse poder discricionário se confunde com o arbítrio? Não, não podemos confundir com arbitrariedade. Então, olhe, o poder discricionário não permite arbitrariedade. Assim, podemos afirmar que é um poder limitado, que tem limites. E quais são essas limitações? As limitações direcionadas à manifestação discricionária. A primeira limitação que encontraremos é o princípio da legalidade, já que esta liberdade, outorgada ao administrador, decorre da lei. É a lei, não se esqueça, que dá ao administrador público a liberdade para atuação. O outro limitador que nós temos é o princípio da razoabilidade. Então, caberá ao administrador público valer-se da razoabilidade, do bom senso, da razão para exercer, de fato, essa liberdade que está prevista na lei. Um outro limitador, que é um outro princípio, é o princípio da proporcionalidade. Esse princípio nos dá a ideia de proibição de excessos. Então, pode-se afirmar que a atuação discricionária da administração pública não é ilimitada. Daí, não se confundir com arbitrariedade. Então, pode-se dizer que a discricionariedade não se confunde com o arbítrio. Quais são seus limitadores? Legalidade, razoabilidade
e proporcionalidade. A proporcionalidade, nos dá a ideia de proibição de excessos. Então, a atuação discricionária deverá respeitar a estes princípios. É certo que os atos discricionários poderão ser revogados pela administração pública, mas, quando ilegais, serão anulados. Você se lembra quando nós falamos da atuação vinculada da administração pública? Naquela ocasião, afirmamos que os atos vinculados são irrevogáveis. Ora, agora podemos afirmar sim que os atos discricionários decorrentes de uma atuação discricionária serão revogáveis. Entretanto, quando ilegais, serão anulados. Então, observe. Os atos decorrentes do poder discricionário poderão ser anulados quando ilegais, isso é evidente, e também revogados quando inoportunos, quando inconvenientes. Então, diferentemente dos atos vinculados, os atos discricionários são revogáveis. Mas cuidado, os atos discricionários, como também os atos vinculados, são anuláveis, bastando para tanto que sejam ilegais. Então vamos lá, em síntese, para você guardar. Atos vinculados, irrevogáveis. Atos discricionários, revogáveis. Atos vinculados, anuláveis, bastando para tanto que sejam ilegais. Atos discricionários, também anuláveis, bastando para tanto que sejam ilegais. Então, ambos os atos, podem ser anulados, bastando que sejam eles ilegais. Agora, quando se fala de revogação, precisamos distinguir. Atos vinculados não admitem revogação, são irrevogáveis. Já os atos discricionários são, por sua natureza, revogáveis. Então, precisamos fazer essa distinção e você não pode confundir. Mas falando da anulação destes atos. Os atos discricionários são anuláveis, bastando para tanto que sejam eles ilegais. A possibilidade do judiciário anular os atos discricionários ampliou-se grandiosamente. Então, quem irá anular os atos discricionários? A administração pública, no exercício daquilo que chamamos de autotutela. Então, os atos são ilegais, ainda que sejam discricionários, vamos anulá-los. Mas caso a administração não o faça, o judiciário, caso provocado, irá fazê-lo. Então, o judiciário poderá sim anular os atos discricionários, bastando que estes sejam ilegais. Vejamos aí adiante um trechinho de uma decisão dos nossos tribunais. Veja aí. Tratando do poder discricionário, nós vamos ver aqui o trechinho de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde o relator ministro César Peluso, em 2005, disse o seguinte: a regra segundo a qual o Poder Judiciário não poderá sindicar, ou seja, apreciar o mérito, isto é, o aspecto discricionário do ato. Então, preste atenção. Algumas expressões aqui chamam muito a nossa atenção. Primeiro, a expressão sindicar, que quer dizer apreciar, analisar. Mérito tem a ver com o juízo de conveniência e oportunidade que recai sobre os atos discricionários. Então, vamos retomar a leitura aqui. A regra segundo a qual o Poder Judiciário não pode sindicar, analisar o mérito, isto é, o juízo de oportunidade e conveniência do ato discricionário, além de atualmente não ostentar a rigidez do passado, segurados entendimentos jurisprudenciais recentes,
nunca afastou a possibilidade de verificação da legalidade do ato. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: nunca se disse que o ato discricionário não será analisado pelo Poder Judiciário. Será sim, bastando para tanto que seja ele ilegal. Agora vamos a uma questão. Com relação aos poderes administrativos, julgue o item. Atualmente, é unânime o entendimento no sentido de que o poder discricionário não é absoluto. Nesse sentido, cresceram as possibilidades de o Poder Judiciário controlar os atos advindos desse poder. O item está absolutamente correto, já que o Judiciário, analisando a legalidade, poderá anular os atos discricionários. Vejamos a próxima. A liberdade de escolha dos critérios, agora grife aí, conveniência e oportunidade, é corolário, ou seja, consequência, do poder discricionário, que ocorre quando o agente se conduz fora dos limites da lei? Errado. Ao atuar fora da lei, há arbitrariedade e não discricionariedade. Então, a parte final do item o tornou errado.